Olá pessoal, estamos em mais uma Conexão Querigma, conectando na palavra. Digite lá no canal no YouTube, Conectando na Palavra, tudo junto. Tá? Acompanhe-nos, eu tenho certeza que Deus tem uma palavra ao seu coração. E desta feita eu quero refletir em um texto muito importante que vai ajudar você a mudar a sua maneira de pensar, de agir, de ver, até mesmo de ouvir. Ouça-nos, nesta reflexão. Eu quero refletir lá na primeira carta que o apóstolo Pedro escreve, no capítulo 2, os versículos 4 até o 10. E diz-nos assim a palavra do Senhor. Chegando-vos para ele, a pedra que vive, rejeitada sim pelos homens, mas para com Deus eleita e preciosa. Também vós mesmos, como pedras que vivem, sois edificados casa espiritual, para serdes sacerdócio santo, a fim de oferecerdes sacrifícios espirituais agradáveis a Deus por intermédio de Jesus Cristo. Por isso está na Escritura: eis que ponho em Sião uma pedra angular, eleita e preciosa. E quem nela crer não será de modo algum envergonhado. Para vós outros, portanto, os que credes, é a preciosidade. Mas para os descrentes, a pedra que os construtores rejeitaram. Essa veio a ser a principal pedra angular e pedra de tropeço e rocha de ofensa. São estes os que tropeçam na palavra, sendo desobedientes para o que também foram postos. Vós, porém, sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamardes as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Vós, sim, que antes não erais povo, mas agora sois povo de Deus, que não tinhas alcançado misericórdia, mas agora alcançastes misericórdia. Queridos, você já foi a algum lugar onde se tem coisas usadas para vender, brechós, né? Às vezes você até foi ou pensou em ir para procurar alguma coisa de valor. Você já parou para pensar em alguma coisa assim? Então isso anda acontecendo por várias partes do mundo. Conta-se uma história que nos Estados Unidos, né, quando uma antiga tigela chinesa ela foi comprada por US$ 35. Depois, em 2021, não muito tempo atrás, ela foi vendida em um leilão por US$ 700 mil. A peça, ela era uma tigela lá do século XV, rara, historicamente significativa. Mas não serve isso como lembrete que só porque às vezes algumas pessoas pensam que algo não vale nada, ou até mesmo que nós não temos valor nenhum, eu não valho nada, né? A valia da minha vida não é nada. Às vezes tem pessoas até que dizem assim, né? Ah, para quê? Estou vivendo neste mundo, sofrendo, eu nasci para sofrer, este mundo é cruel. Tem pessoas que dizem assim, acha que não tem valor nenhum. Mas nós precisamos pensar no valor que Deus dá a cada um de nós. Eu valho muito, eu preciso pensar nisso aí. E é interessante observar que quando esta tigela foi vendida por US$ 700 mil, olha só, ela foi adquirida por US$ 35 e vendida por US$ 700 mil. Algo significativo. Então, nós precisamos também pensar no valor em que Deus dá a cada um de nós, no valor que Deus dá a você. Quando Pedro ele escreve aos cristãos espalhados para o mundo inteiro, então Pedro explicou que a fé que tinham em Jesus era a
crença naquele que foi rejeitado pela cultura daquela época. Jesus, ele foi rejeitado culturalmente. Ele foi desprezado pela maioria dos líderes religiosos judeus. Jesus, ele foi crucificado pelo governo romano. Cristo, queridos, foi rejeitado por muitos porque não atendeu às suas expectativas e não atendeu os seus desejos. Embora, queridos, isso às vezes acontece, né, com muitas pessoas que ainda continuam rejeitando ao próprio Senhor Jesus, rejeitando o valor de Jesus, rejeitando o sacrifício de Jesus lá na cruz, no Calvário. Há muitas pessoas hoje que não gostam nem mesmo de receber a palavra, não sabem o que estão perdendo. Muitos que ainda rejeitam o valor de Jesus. Deus o escolheu para lhe conceder honra. Veja o que Pedro diz no verso de número 4. Chegando-vos para ele a pedra que vive, rejeitada, sim, pelos homens, mas para com Deus, eleita e preciosa. Pedra eleita e preciosa. Então, o seu valor para nós é infinitamente mais precioso do que o ouro, mais precioso do que a prata. Observe que Pedro, quando ele escreve no capítulo 1, nesta mesma carta, nos versos 18 e no verso 19, ele diz assim: sabendo que não foi mediante coisas corruptíveis como prata ou ouro, que fostes resgatados do vosso fútil procedimento que vossos pais vos legaram, mas pelo precioso sangue como de cordeiro, sem defeito e sem mácula, o sangue de Cristo. Você já imaginou o valor que você tem para Deus? Você já parou para pensar o quanto Deus te ama? Você já parou para pensar como Deus quer mudar a sua vida, mudar a sua história? Então veja, nós temos a garantia de que quem escolhe confiar em Jesus nunca, mas nunca se envergonhará da sua escolha. No capítulo 2, no verso 6, Pedro diz assim: pois isso está na Escritura. Eis que ponho em Sião uma pedra angular, eleita e preciosa. E veja bem, e quem nela crer não será de modo algum envergonhado. Então você jamais será envergonhado por Jesus. Você pode ter sido envergonhado por um líder religioso, por um líder político. Você pode ter sido envergonhado dentro da sua comunidade, socialmente, dizendo. Você pode ter sido envergonhado dentro do seu contexto familiar. Enfim, mas se você realmente crer em Jesus, se você realmente confiar nele, você jamais será envergonhado. Eu quero te dizer uma coisa: enquanto outros rejeitam o valor de Jesus, olhemos de outro modo. O Espírito, ele pode nos ajudar a ver o dom imensurável de Cristo, que oferece a todas as pessoas o inestimável valor para tornar-se parte da família de Deus. Você já parou para pensar nisso? Você não está sozinho neste mundo. Você não está abandonado, você não está julgado à mercê da sorte. Há alguém que preocupe com você, o próprio Deus, Criador dos céus e da terra. Ele preocupou tanto
que Ele deu o seu Filho para morrer em nosso lugar, no seu lugar, para perdoar os seus pecados, para levá-lo a uma confiança inteiramente nele, e você jamais será envergonhado. Lá no verso de número 10, diz assim: Vós, sim, que antes não erais povo, mas agora sois povo de Deus, que não tinhas alcançado misericórdia, mas agora alcançastes misericórdia. Pense nisso, queridos. Deus tem algo grande, importante para você. Ele te concede o privilégio de você tornar-se a ligar com Ele. É o religare de Deus. E nós só conseguimos nos aproximar e estar com Deus através de Jesus. Ele é o caminho. Ele é o caminho. É Ele que nos liga ao Pai. E Jesus veio para mudar a sua vida, para mudar a sua história. Às vezes perguntamos por quê? Muitas pessoas esquecem o valor real de Jesus. E eu quero ainda fazer mais uma pergunta. Como eu e você podemos compartilhar estas tão grandes bênçãos recebidas ao confiar em Jesus? Como compartilhar? Pense nisso, queridos. Eu tenho certeza que quando você tomar esta decisão de confiar, de entregar a sua vida a Ele, tudo vai mudar. Quem sabe? Deus está te chamando, Deus está te fazendo um convite tão especial. Você tem um chamado especial de Deus e Deus quer fazer algo novo, diferente através de você. Você é um eleito do Senhor. Eu quero orar com você. Querido Deus, obrigado por esta oportunidade, por esta palavra. Obrigado, Senhor, porque aquela pedra que os homens, que a cultura da época, que os judeus rejeitaram, que os construtores rejeitaram, a pedra angular e preciosa é Cristo Jesus, a qual hoje nós podemos crer e nos firmar nesta pedra, que é muito mais valiosa do que ouro e prata. Todos aqueles que nele confiar jamais será envergonhado. Ajuda-nos, ó Senhor. Perdoa, Senhor, os nossos pecados, pois reconhecemos que somos pecadores, e dá-nos força e coragem para compartilhar, para viver essa vida em Cristo Jesus. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Deus te abençoe e te guarde em Cristo Jesus.